Estamos aqui em mais uma série Heresiologia, estudos sobre as seitas e as heresias. Nesse estudo nós vamos aprender muitas coisas interessantes, inclusive como identificar uma seita, quem são os muçulmanos e a nova era. O que ela é? Nós vamos falar também sobre a doutrina da confissão positiva, vamos também falar sobre o espiritismo, sobre o unicismo, vamos falar sobre o catolicismo romano e sobre uma diversidade aqui de seitas. Vamos falar sobre a Igreja da Unificação, sobre o Adventismo do sétimo dia, sobre as Testemunhas de Jeová e também sobre os Mormons. Ou seja, o estudo ele está realmente imperdível. Eu quero convidar você para não pular nenhuma parte deste vídeo de forma que você possa absorver todo o conteúdo relevante e abençoado que eu vou estar entregando para você. Bom, e para você que não me conhece, eu sou o Pastor Joel. E esse é um canal para pessoas como você, pessoas que amam a Deus, desejam servir ao Senhor com excelência. No vídeo de hoje, você vai aprender comigo tudo sobre o assunto das seitas e heresia. Existem no mundo 10 grandes religiões além do cristianismo. São elas: o islamismo, o budismo, o judaísmo, o confucionismo, o hinduísmo, o taoísmo, o jainismo, o shintoísmo, o zoatrismo, além de muitas seitas espalhadas no mundo inteiro. Eis aqui o grande desafio da igreja. Como está escrito na palavra de Deus, grande a seara, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para esta grande seara. Pastor Joel, qual é a definição da palavra seita? Esse termo ele aparece na Bíblia como facção, como partido e como grupo ou cisão. Isso pode se designar em um subgrupo dentro de uma religião. Já no campo teológico, os hereges convertem a graça de Deus em dissolução, negando a Deus, o único dominador e Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Judas, versículo 4. Esta tal seita consiste em um grupo de pessoas em torno de uma interpretação particular da Bíblia, caracterizando-se por distorções do cristianismo ortodoxo, no que diz respeito às doutrinas centrais da fé cristã. No cristianismo do primeiro século, o termo heresias indicava a negação do evangelho pregada pelos apóstolos, 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 1. Bom, antes de darmos continuidade, eu gostaria de convidar você para verificar se você já está inscrito no nosso canal. Caso você ainda não esteja inscrito, se inscreva e também ative o sino das notificações, de forma que todas as vezes que um vídeo novo sair, você possa ser notificado pelo YouTube. Assim você ficará sempre por dentro de todos os vídeos novos e relevantes que nós fizemos aqui todas as semanas. Estamos com essa série nova de heresiologia. Esta aqui é uma doutrina e um ensinamento sobre as seitas e heresias. Aqui nós estamos aprendendo tudo sobre este assunto. Então não perca nenhum dos vídeos dessa série, pois serão vídeos profundos, muito interessantes e muito relevantes para nós que somos parte da Igreja do Senhor nesses dias finais. Agora que você já se inscreveu e também ativou o sino das notificações, nós vamos dar continuidade. Qual a definição da doutrina e a sua origem? A doutrina é o conteúdo de ensino ou de crença. E aqui há 3 origens. A primeira, ela é divina, a segunda, ela é humana e a terceira, ela é diabólica. Praticamente todas as seitas relacionadas ao cristianismo, todos eles creem em Jesus. Mas a pergunta que nós precisamos sempre fazer a estas seitas é a seguinte: para vocês, quem é Jesus? Pois as seitas, elas distorcem as verdades reveladas pelas Escrituras com respeito a Cristo. E isso então resulta em um outro evangelho. E também, por consequência, em um outro Jesus, que oferece para os seus adeptos uma falsa salvação e um falso céu. Eu vou estar citando aqui o nome de alguma dessas pseudos cristãs: as Testemunhas de Jeová, os Adventistas do sétimo dia, os Mormons, a Igreja da Unificação do Reverendo Moon, o Espiritismo e assim por diante. Também existem as seitas orientais. Quais são elas, Pastor Joel? Eu vou estar fazendo a leitura aqui desses nomes, são nomes um pouco estranhos, e eu quero convidar você para estar ouvindo. Arte Marikari, Hare Krishna, Seishonoye, a Igreja Messiânica Mundial, Ocultistas, o Kardecismo, a Legião de Boa Vontade, Santo Daime, Racionalismo Cristão, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Cultura Racional, Ciência Cristã e Nova Era, as seitas secretas, a maçonaria, a Ordem Rosa Cruz. Então aqui nós vamos ver uma série de seitas que
que se dizem, se professam cristãs. Interessante que está escrito no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como também haverá entre vós falsos doutores. Naturalmente eu não citei o nome de todas as seitas, todas as heresias, mas eu citei somente algumas para você ver como realmente o desafio da igreja ele é muito grande. Pastor Joel, então nos diga, como identificar uma seita? Primeiramente, eles negam a doutrina da Trindade. Todos os adeptos dessas seitas, eles negam a existência da Trindade. E esta doutrina, esse ensinamento bíblico, todas as seitas e heresias, eles negam a existência da Trindade. Por exemplo, os adventistas e as testemunhas de Jeová, eles dizem que Jesus é o arcanjo Miguel, que às vezes aparece como Jesus e às vezes aparece como Miguel. Naturalmente que o meu desejo não é atacar ninguém, mas o intuito do meu coração é simplesmente de trazer conhecimento e instrução. Assim todos nós poderemos ficar vigilantes e não sermos enganados. Uma outra característica dessas seitas é que eles são exclusivistas. Eles afirmam que a salvação se encontra somente ao interno desse grupo religioso. Ou seja, eles acreditam que a placa da denominação deles é que vai salvar. Essa é uma grande característica de que essa igreja é uma seita, pois nós sabemos que a salvação ela se encontra em Jesus, pois em nenhum outro há salvação pelo meio do qual nós seremos salvos. É só em Jesus, por meio da graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Terceiro ponto que gostaria de falar, que é uma característica das seitas, é que eles têm materiais que vão além da Bíblia. Muitas delas negam até mesmo a autoridade da Bíblia. Outras, então, eles acrescentam palavras na palavra de Deus. Existem outras que acrescentam livros, como que dizendo, este livro ele não era perfeito, não era completo, então vamos colocar outros livros agora para completar a própria Bíblia. Como que se fossem revelações extrabíblicas, como se a palavra de Deus ela precisasse de uma mãozinha nossa, ou que Deus ele não tenha sido perfeito na sua revelação. Mas nós sabemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de conduta, e ela foi totalmente inspirada por Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Quarta característica das seitas, elas se caracterizam em apresentar novas revelações, novas interpretações da Bíblia. Isso aqui é um clássico, né? Um outro Jesus, com uma outra revelação, com falsas profecias, com falsas revelações, e muitas delas com a salvação pelas obras. Bom, tendo dito isso, agora nós vamos tratar de uma religião específica que se chama islamismo. Bom, para você que chegou até aqui, gostaria de convidar você para colocar aqui embaixo o seu comentário dizendo se você já participou de alguma seita, se você já fez parte de alguma outra religião e você conheceu Jesus e você foi transformado, você foi transformada. Coloca aqui embaixo o seu testemunho, a sua experiência, que eu quero ler e eu gostaria de me alegrar juntamente com você. Pastor Joel, qual é a origem do islamismo? Bom, os muçulmanos são adeptos do islamismo. O islamismo vem da palavra árabe, islam, que significa submissão, uma referência à sua obediência, à sua divindade Alá. Essa foi uma religião fundada por Maomé do ano 570 ao ano 634 depois de Cristo, lá na Arábia Saudita. Esta religião tem no mundo hoje cerca de 1 bilhão de seguidores. A maioria destas pessoas se encontram na janela 10/40, ou seja, nós entendemos que o desafio da igreja ele é muito grande, tem muito trabalho para fazer e o Senhor conta comigo e com você. Pastor João, mas quais são as suas crenças? Bom, eles negam a Trindade e eles negam a divindade de Jesus. Afirmam também que Jesus não é o Filho de Deus. Eles negam a sua morte na cruz e eles também negam o pecado original. Mas eles também, assim como os cristãos, eles são monoteístas. Ou seja, eles creem na existência de somente um Deus. Para eles, Jesus não é o Filho de Deus, é simplesmente mais um profeta. E eles têm um conceito totalmente antibíblico e totalmente distorcido com respeito ao cristianismo. O terceiro ponto que eu gostaria de falar aqui é com respeito ao Alcorão. Ou seja, nós, os cristãos, nós temos a Bíblia. Os islâmicos, os muçulmanos, eles têm o Alcorão, que é o livro sagrado deles. Porém, nós sabemos que os muçulmanos nunca conseguirão provar
a origem divina do Alcorão. E nós sabemos que a Bíblia e o Alcorão, elas se conflitam, elas batem de frente e elas não se encaixam porque são livros totalmente distintos. Bom, para você que deseja conhecer mais sobre o assunto, deseja se aprofundar mais com respeito ao islamismo, convido você para ir na minha playlist Escatologia e procure lá o meu vídeo onde eu falo sobre o anticristo. Nesse vídeo eu vou estar falando detalhadamente com respeito a esta religião e lá você vai poder então esclarecer, tirar todas as suas dúvidas com respeito ao islamismo. Bom, e para você que chegou até aqui, eu vou estar indicando para você 2 vídeos interessantes e relevantes que irão enriquecer muito seu conhecimento. Um forte abraço a todos e nós nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida.